Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe Silva Santos Murinelli. Eu sou defensor público do Estado de São Paulo, desde o 5º concurso, da mesma turma do Thiago, que é o idealizador do projeto. Atualmente trabalho em Campinas. Vou fazer uma prévia apresentação só para vocês saberem de onde eu venho. Trabalho em Campinas, eu já fui defensor também aqui na capital, em Santo Amaro. E antes de ser defensor, eu era analista do Ministério Público também. Uma carreira bem legal que serve como base para a gente ter o outro lado também. De primeiro momento, é importante eu falar que eu não sou professor, eu nunca dei aula na vida. Eu mais aceitei o convite pelo projeto em si. Eu acho que vale a pena dizer assim que se fosse na minha época, se eu tivesse a oportunidade de fazer algo parecido, eu ia gostar muito, porque eu não fiz cursinho preparatório, eu não pude fazer. Eu acho que é bom deixar registrado, eu nunca fiz cursinho preparatório, não porque eu não queria, porque eu acho que é muito importante. Os professores dão uma ideia que você, talvez sozinho, não tenha compreensão. Mas eu não podia fazer, então eu estudei por conta. Então acho um projeto muito legal, certamente se estivesse na minha época eu teria feito. Eu já peço desculpa de antemão se as exposições parecerem um jogral, porque eu não tenho a didática, mas eu vou me esforçar ao máximo. A Cris tem o meu contato, então o que precisar de ficar de dúvida, todo o material que eu elaborei eu vou passar para vocês tranquilamente. E ficou incumbido a mim falar um pouco sobre sucessões. Eu tinha dividido preliminarmente em 3 partes. Sucessão, parte geral, falar aspectos da transmissão automática, da herança, conceitos de aceitação e renúncia, indignidade, deserdhação. Depois ia partir para a parte da sucessão legítima e por fim eu ia falar da parte testamentária. Eu achei por bem, até para a gente abreviar e conseguir concentrar tudo num dia só, de deixar a parte testamentária somente material escrito. Por que eu pensei isso? Porque se vocês forem ver a incidência nos concursos da Defensoria, direito de sucessão de modo geral não tem muita problematização. Ele é um direito que é cobrado sobretudo na primeira fase, porque é a letra da lei. E na Defensoria, especificamente em São Paulo, a atividade é bem peculiar. O direito das sucessões, na prática, a gente vê muito pouco, muito pouco. Primeiro porque nós temos um ato que autoriza a nomeação de ações de inventário. Então o defensor se depara com essas situações de direitos sucessórios muito pouco no cotidiano. Segundo porque é algo eminentemente patrimonial. Você não discute ali direito de personalidade, é muito difícil, é mais divisão do patrimônio do falecido. E nós lidamos com pessoas que geralmente não têm muito patrimônio a ser deixado. Eu vou falar de uma questão só bem pontual, que é bem interessante, que para a Defensoria tem incidência, que é na situação de promessa de compromisso de compra e venda, quando falece. Eu acho que aí é interessante, mas é uma questão bem pontual, porque de resto, os nossos assistidos não têm patrimônio, então não se discute divisão muito mais sofisticada. Geralmente é um carro, é um valor que foi deixado de FGTS PIS, que é um pedido de alvará, até um dos tópicos que me foi recomendado falar sobre isso, sobre as expedições de alvará. Então é algo que foge um pouquinho da nossa prática profissional, justamente por essas peculiaridades. A segunda questão também que eu acho que vale a pena vocês ficarem atentos nesse concurso, eu imagino que muitos professores já devem ter dito isso, sobretudo os que são defensores. O concurso da Defensoria Pública é muito direcionado. Então é bom vocês ficarem atentos sempre na atuação profissional do examinador, porque dificilmente ele vai sair daquela zona de conforto. É uma zona de conforto, é onde ele tem segurança. Se o examinador trabalha com direitos reais, na prática, integração de posse, manutenção, dificilmente ele vai se enveredar em outro tipo de ramo, porque, a não ser que ele seja docente por excelência, que esteja afeto, esteja acostumado a esse tipo de trabalho. Eu vou dar só um exemplo. O Jairo é um defensor do interior, ele atuou no caso de Pinheirinho. Eu não sei se ele teve a oportunidade de vir aqui falar para vocês. Se não teve a oportunidade... de ambiental? Não. O de ambiental, eu sei o que você está falando. Não.
Não sei o que ele está falando. Mas o Jair, ele é o Jair Salvador, ele é no caso de Pinheirinho. Eu posso até pedir para ele nos slides que ele apresentou no nosso curso de formação, que foi algo assim espetacular, de chorar. E eu sabendo que ele era examinador de direito civil, eu sabia que ele não ia perguntar, ou assim, tinha mais probabilidade de ele perguntar só questões de direitos reais. Então, dito e feito, na minha prova oral só foi direitos reais que ele pediu. Mas assim, porque é algo natural, porque é algo da atividade fim dele. Certamente, se um dia eu fosse examinador, eu seria direito de família, porque é algo que está na minha atuação. Eu não sou um docente, mas nem sou professor. Então é algo que vale a pena ficar de registro, ficarem muito atentos às características dos professores das bancas. Bom, começando sucessões em geral, uma regra que vocês têm que ter em mente é a regra da transmissão automática, está prevista no artigo 1794, tem um nome em francês que é droit de saisine, que é direito de saisine. O que significa dizer que no momento da morte há transmissão automática de todas as relações patrimoniais do falecido para os herdeiros. Isso gera uma série de consequências. A consequência primeiro tem a temporal, porque fixa o momento da morte como marco para todos os fins, sobretudo de aplicação legal. Então, se o falecido morreu durante a vigência da Lei A, se posteriormente vem uma Lei B, é a Lei A que vai reger toda aquela situação de sucessão patrimonial. Então, assim, só para exemplificar concretamente, todas as mortes ocorridas até dia 10 de janeiro de 2013 são regidas 10 de janeiro de 2003, não 2013. São regidas pelo Código de 16. Então, ainda que tenha inventários e andamentos até hoje, o juiz, na hora de julgar, ele vai aplicar o Código de 16, porque é ele que vigia na época da abertura da sucessão, que é a época da morte da pessoa. Outra situação bem peculiar também é que a herança é um conjunto, por disposição legal, o artigo 80 do Código fala que ela é um bem imóvel. Também é uma universalidade indivisível, ainda que todos os bens deixados pelo falecido ou pela falecida sejam bens móveis, divisíveis ou singulares, por exemplo, o dinheiro. Toda essa universalidade, vamos supor que a pessoa deixou 10 mil reais a título de FGTS, essa universalidade é considerada bem imóvel. Isso tem inúmeros reflexos que a gente vai ver na aceitação e na renúncia. Por ser bem imóvel tem peculiaridades. Tem outras peculiaridades no sentido de não ser possível transmitir a herança enquanto não se é feita a partilha, porque somente a partilha que confere ou que descaracteriza a característica de divisibilidade da herança. A herança, como eu disse, ela é o conjunto das relações patrimoniais. E quando a gente tem uma demanda contra o falecido, obviamente que a gente não pode demandar contra um morto ou contra uma morta. Isso fica bem evidente nas ações de investigação de paternidade pós-mortem. O que eu tenho que fazer? Eu não posso simplesmente colocar no polo passivo uma pessoa que morreu, porque ele não vai ter como se defender. Em ações que tenham cunho eminentemente patrimonial, é a herança que vai responder. Então, no polo passivo eu tenho que colocar o espólio. O espólio é a representação processual e essa processual da herança. Em ações que não tenham cunho patrimonial, quem responde são os herdeiros do falecido. Isso tem uma importância grande para a gente no nosso dia a dia, a gente vê muito nas investigações, como eu disse. São todos os herdeiros do falecido que respondem à ação. Isso eu acho que tem uma característica bem importante, porque pode cair numa peça prática, numa segunda fase eventualmente. Tá? Acho importante vocês ficarem atentos. Como eu disse, a herança é um bem imóvel. A transmissão das relações patrimoniais com a morte do autor da herança tem algumas consequências, como transformar também essa herança e todos os herdeiros em condôminos. Eles vão guardar essa característica até a partilha.
ainda sobre a fixação do momento da morte, é importante a gente ter em tela uma súmula do STF bem antiga, a súmula 112, que diz que a norma tributária aplicável é a norma do momento da morte do falecido, ainda que venha uma posterior mais benéfica ou menos benéfica na hora do recolhimento do imposto. A aferição da legitimidade também é feita nesse momento, da legitimidade sucessória, saber quem são os sucessores. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Também é importante a gente ter em mente que esse momento da morte ele fixa também o local da onde tem que se dar a abertura da sucessão. Isso tem uma importância bem grande para fins processuais, porque é o local do último domicílio do falecido. Se ele tinha mais de um domicílio, é qualquer um deles por prevenção. Isso tem uma importância grande especificamente aqui na Defensoria de São Paulo. Por quê? Porque tem uma súmula do STJ, a súmula 33, que fala que competência territorial é uma competência relativa. Tem uma outra súmula do TJ de São Paulo, que é a súmula 71, que fala que a competência territorial não pode ser reconhecida de ofício, sobretudo nas ações de inventário. Por que eu disse que tem uma importância aqui em São Paulo? Porque em São Paulo, na capital e em Campinas, são só essas duas cidades, cidade de São Paulo e cidade de Campinas, tem foros regionais. Foros regionais, o que é? É uma regra de organização judiciária para a melhor organização dos trabalhos. Como a cidade de São Paulo é muito grande, ela é dividida em 12 foros regionais e fora o foro central. O TJ tem um entendimento no sentido de que a regra de organização judiciária que determina que aquele foro regional tem competência territorial naquela circunscrição, essa regra é uma regra de competência absoluta. Então todos os juízes reconhecem a incompetência para julgar. Então se a pessoa morrer em São Miguel e os herdeiros moram em Santo Amaro, eles têm que entrar necessariamente com uma ação em São Miguel, porque foi o último domicílio do falecido. A Defensoria tem uma tese no sentido de que, ainda que o TJ fale isso, ela tem como escolher onde ela quer propor. Ou ela propõe em São Miguel, que em tese é o lugar mais fácil dela fazer o inventário, porque a gente pressupõe, esse é o espírito da norma, né, de falar que o último domicílio do autor da herança é o local onde tem que se propor o inventário. Porque em tese as relações dele ficavam circunscritas ali. Então ele deve ter um imóvel ali, se tiver, as relações patrimoniais dele estão circunscritas naquela área. Mas os herdeiros, por comodidade, por ser mais fácil, a gente sabe da realidade de transporte de São Paulo, por recolher melhor, por ter mais tempo de atendimento, ele pode escolher propor essa ação em outro foro regional. Então a Defensoria tem uma tese no sentido de que ele pode escolher. Então, evidentemente, se o juiz reconhece a incompetência com base nessa regra de organização judiciária, dever do defensor fazer agravo ao instrumento para falar que não pode reconhecer de ofício e levar essa questão para o STJ, obviamente. Falando um pouquinho especificamente da legitimidade sucessória, como eu disse, é a regra do momento da abertura de sucessão que vai reger quem é os legitimados a ser chamados a receber a herança. O Código, no artigo 1798, ele vai dizer lá quem são as pessoas que podem receber a herança. As primeiras pessoas são as pessoas concebidas, que envolve, obviamente, o nascituro. O nascituro é a pessoa que tem já vida intrauterina, e aí é uma discussão só quanto aos embriões criogenizados, são os congelados, né? A lei de segurança, a lei 11.101, se eu não me engano, de 2005, ela tem um artigo que foi até objeto de ADIM no STF, e esse dispositivo foi considerado constitucional. O que diz esse dispositivo em linhas gerais? Que esses embriões congelados, eles podem ficar guardados por até 3 anos. Então, por 3 anos, esses embriões poderão ser utilizados para ser fecundados. Então, qual é o limite máximo para eu saber se uma pessoa vai suceder nesse tipo de situação? Se ele foi fecundado dentro desse prazo de 3 anos. A partir disso, ele pode pedir a sua parte, o seu quinhão hereditário, por uma ação própria, que é a petição de herança. Então é só vocês ficarem atentos nisso. São as pessoas nascidas e concebidas,
envolvendo o nascituro, e a questão dos embriões criogenizados, que tem um prazo de 3 anos, que podem ser utilizados e depois eles vão ser descartados. Esse material vai ser descartado, desde que, obviamente, eles tenham sido fecundados, né? Se o refúgio falecer dentro desses 3 anos que... Não, assim, feito o congelamento, a partir dali eu conto 3 anos. Ele tem 3 anos para eu utilizar aquele material congelado. A partir dos 3 anos que ele ficou guardado, eu tenho que descartar depois dos 3 anos. Sim, mas então, na sucessão, como é que é? Então, vamos supor que assim, só para entender melhor, dando um exemplo. Vamos supor que o decundista morreu em novembro de um ano e teve o congelamento em setembro. É de setembro para frente que eu conto 3 anos, não da morte dele. É que vale a pena a gente ter... Porque assim, se morreu 10 anos depois, se morreu 10 anos depois que foi feito o congelamento, o material já foi descartado. Então isso não tem muita finalidade para a gente pensar. Só pensando assim, se obviamente o decundista morreu dentro desse período de 3 anos. É nesse período de 3 anos que o material tem que ser usado. Que a lei fala que a partir daí os laboratórios não têm mais obrigatoriedade de conservar. Não sei se ficou claro. Entendi. Dentro desses 3 anos a linha sucessória funciona. Sim, ele tem o direito de pedir. É que assim, depois dos 3 anos ele não vai ser fecundado. Então o limite máximo seria os 3 anos. Tem um enunciado sobre... Quem faz esse pedido? O próprio, quando é uma pessoa menor, né, vamos supor que nasceu, né, a pessoa foi fecundada a partir de um embrião congelado e nasceu. Quando é um menor, ele tem que ser representado no processo. Aí são os representantes legais pela ordem que a lei estabelece, que geralmente é o genitor, ouvindo sempre o Ministério Público ou a autorização judicial. O que é importante lembrar é que a petição de herança, eu devo falar assim, isso foi para você perguntar, a petição de herança tem um prazo para você entrar para reclamar, que são 10 anos, que é um prazo geral de prescrição que o Código prevê. Acontece que na mesma parte de prescrição e decadência tem uma previsão dizendo que não corre prescrição contra absolutamente incapazes. Então, assim, até os 16 anos ele vai conseguir reclamar isso. 16 mais 10. Exatamente, só conta os 10 a partir do 16º ano. Exatamente. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. É que eu acho que ficou, por exemplo, vamos supor que está congelado o embrião. É curiosidade só mesmo, claro. Porque eu acho que incide pouco na prática isso, na defensoria. Mas assim, alguém tem um embrião congelado, ele tem duração de 3 anos que esse material vai poder ser utilizado. Isso. Né? Vamos supor que depois de 1 ano e meio alguém falece. Isso. E assim, ele não precisa nascer agora, né? Assim, não precisa ser usado esse material agora. Isso, ele vai ter mais 1 ano e meio para utilizar. Dentro desse 1 ano e meio, utilizando e sendo fecundado, ele é herdeiro. É isso, é exatamente isso. Deu para compreender? A sucessão testamentária, ela pode ampliar esse rol de legitimados a serem chamados a receber. Tem algumas pessoas que não podem ser legitimadas a suceder, estão no 1801. Eu acho que vale a pena falar só de um caso, que é o concubino do testador, desde que eles não estejam separados há mais de 5 anos. Se você for responder uma prova teste, você recomendo fortemente que você responda de acordo com o que está dizendo esse inciso, que o concubino do testador, salvo se o testador não estiver separado há mais de 5 anos, ele não pode ser chamado a receber a herança. Se você for responder uma questão dissertativa ou oral, aí vale a pena você falar de uma posição da STJ. O STJ fala o seguinte: o prazo pouco importa. Ocorrendo a separação fática, pode ser sim chamado a receber herança concubina, que é companheiro, né? A linguagem do código é bem terrível nesse ponto. Por que o STJ fala isso? A gente vai ver isso em outra situação, que é a situação da sucessão da companheira. O STJ fala o seguinte: tem um artigo 1723
que fala quando se caracteriza a união estável. E lá um dos incisos fala que a separação não impede a caracterização da união estável, sem falar prazo nenhum. Então o STJ fala assim, olha, se houve a separação fática e a relação de afeto já não é um fundamento daquela relação, isso cessa a vida conjugal para todos os fins, inclusive hereditários. Então basta a separação fática e pouco importando o tempo para a pessoa ser chamada a receber a herança. Então, não sei se deu para compreender, se for uma prova teste, pode assinalar sem medo o que o código diz, a não ser que o enunciado fale, de acordo com a posição da STJ, algo nesse sentido. Mas se for uma prova dissertativa, acho que vale a pena enriquecer um pouco com esse posicionamento do STJ. Um pouco importa o tempo, se for companheiro do falecido, pode sim receber herança no testamento, tá? Por conta das famílias multiparentais. Na verdade é mais por equiparação, assim, ó, tão família quanto, e não importa o tempo que isso não tem mais formalidade exigida, né? Exatamente. Bom, ainda quanto à sucessão testamentária, é importante a gente falar sobre duas situações. A primeira é quanto à prole eventual e o consecutura. Na verdade, é uma bindocoreba da lei que fala que o testador pode deixar um bem ou a parte da herança para uma pessoa que vai vir a nascer. Quais são os requisitos para isso acontecer? Que a pessoa que vai gerar o filho esteja viva na abertura da sucessão e que aquele filho seja concebido no prazo de 2 anos. Então, eu, Felipe, vou deixar um bem para o filho da Cris. A única exigência é que a Cris esteja viva no momento da minha morte e que ela conceba o filho no prazo de 2 anos da minha morte. Tem uma questão só que aí eu acho que vale a pena falar por causa dos filhos adotivos, porque a gente tem que ter a compreensão de que a concepção pela pessoa que eu estou elegendo não precisa necessariamente ser a concepção biológica, pode ser a concepção civil. Então a adoção entraria nesse tipo de interpretação que a gente dá para o dispositivo. Falando ainda sobre legitimidade para suceder, tem 2 institutos que são bem importantes, que é a indignidade e a deserdação. A natureza jurídica desses institutos é de sanção civil, tornar o herdeiro incompatível com o recebimento da herança. A indignidade, ela pode abarcar qualquer tipo de classe de herdeiros, os herdeiros legítimos ou os testamentários. A deserdação por seu turno não, ela só abarca o cônjuge, o ascendente e o descendente. A primeira questão a ser falada é o seguinte: tem uma situação do herdeiro aparente. O que é o herdeiro aparente? É aquele que se comporta socialmente como se o herdeiro fosse, antes da declaração de dignidade e de deserdação. Se ele transacionar com um terceiro de boa-fé, essa relação é considerada válida para todos os efeitos, porque conserva os interesses do terceiro de boa-fé. Ele só vai responder eventualmente se ele tiver de má-fé, ou pelos frutos que ele percebeu que ele tem que restituir ao monte partilha. Tá? A segunda questão envolvendo esses 2 institutos é que pode haver o perdão ou a habilitação pelo ofendido. Esse perdão, obviamente, ele não pode ser condicionado e ele sempre é irretratável. Tá? Falando especificamente da indignidade. A indignidade ela tem 3 hipóteses, elas estão no artigo 1814. A primeira situação é um homicídio doloso, tentado ou consumado, contra a vida do autor da herança, do seu companheiro ou cônjuge, ascendente ou descendente. A primeira peculiaridade aqui é que a prova desse crime, eu estou dizendo entre aspas crime porque o código não se pega à existência propriamente do crime em si. Ele só narra o fato que é atentar contra a morte dessas pessoas, não necessariamente vinculando a essência do crime. Isso tem bastante relevância porque a prova disso pode se dar no processo civil. Eu não preciso esperar o processo criminal acabar para considerar a pessoa como indigna. O caso mais emblemático que a gente tem dessa aplicação dessa compreensão desse dispositivo é o caso da Suzane Stoff. Ela foi considerada indigna antes da condenação criminal.
porque as instâncias são independentes, o Código não exige a apuração do processo criminal. A outra hipótese é crimes contra a honra ou denunciação caluniosa contra o cônjuge ou companheiro do autor da herança ou contra o próprio autor da herança. Essa hipótese não abarca os ascendentes e descendentes. Então, quando for crime contra a honra ou denunciação caluniosa, é só contra o autor da herança, cônjuge, o seu cônjuge ou companheiro. Nessa hipótese, nesse inciso especificamente, o Código exige a prova criminal. Por quê? Porque ele fala em crime. A literalidade do dispositivo fala em crime. Falando em crime, somente o juízo criminal tem competência para saber se houve o delito ou não. Isso tem bastante influência porque já caiu numa prova de defensoria, se não me engano, de Santa Catarina, para explicar os efeitos de uma norma que eventualmente extingue o crime, abolice crimes, e quais seriam os efeitos dela na indignidade. Se eu tiver uma lei que abole, por exemplo, o crime de homicídio e de injúria, qualquer que seja os crimes contra a honra, elas vão ter efeitos distintos no homicídio e na declaração de indignidade pelo homicídio ou pelos crimes contra a honra. No homicídio, essa lei que abole o crime não vai ter efeito nenhum na esfera civil, porque a esfera civil não exige o pronunciamento da justiça criminal sobre isso. Por outro lado, vai ter todo efeito na parte de dignidade por crimes contra a honra. A segunda questão são atos que impedem a livre manifestação do autor da herança. O exemplo básico que todo mundo dá é o herdeiro que destrói o testamento. Teve um caso no Rio que aconteceu que o herdeiro jogou o cofre onde estava o testamento no mar. E aí, obviamente, você não consegue conhecer a vontade do testador. Nesse caso, seriam as hipóteses de indignidade. Eu acho que vale a pena, eu conversei previamente antes da Raul conversar e pelo que me disseram, o foco é muito direcionado para a Defensoria Pública de São Paulo, né? Sim. Mas, para quem for prestar a Defensoria Pública da União, vale a pena ficar atento no precedente do STJ, não precisa anotar porque vai estar no material. É só para ficar atento que a indignidade não gera efeitos para fins previdenciários. Então, por exemplo, o indigno, ainda assim ele vai fazer jus ao pensão por morte, desde que ele cumpra os requisitos. Tá? Porque a relação aí, basicamente, no precedente fala assim, a relação é direito público, não é direito privado. Sucessões é transmissão de patrimônio é direito privado, não é isso que a gente analisa na relação com o Estado. A deserdação. A deserdação também é um mecanismo que afasta os herdeiros, mas necessariamente são os herdeiros necessários, é só cônjuge, ascendente e descendente que podem ser deserdados. As hipóteses da deserdação são as mesmas da indignidade e mais ofensa física, injúria grave, abandono material e relações ilícitas com a madrasta ou padrasto. Na injúria grave que o Código menciona, ao contrário do que acontece na indignidade, não há necessidade de um pronunciamento judicial, tá? Sobre isso. Não há independência de instâncias, o juízo civil consegue definir se houve injúria grave ou não. Eu fiz uma tabelinha que eu não vou passar para vocês em lousa, mas tem no material que é para vocês visualizarem um comparativo entre indignidade e deserdação. E é legal, acho que vale a pena, ela sintetiza bem o que eu falei. Eu só acho que vale a pena uma peculiaridade aqui, é que quem tem legitimidade para entrar com uma medida ou com outra, tá? Na indignidade, é o herdeiro que vai ser beneficiado, inclusive os descendentes do indigno, porque quando o indigno é considerado indigno e recebe essa sanção civil, justamente pela natureza de ser sanção civil, não ultrapassa a pessoa do indigno. Então os herdeiros vão ser chamados a receber o quinhão hereditário dele, normalmente. E aí se discute se o MP pode ou não. Tá? A tese que tem prevalecido é que o MP pode entrar com essa ação, contrariando tudo que a gente imagina, porque é uma ação eminentemente patrimonial, saber se alguém vai receber quem é hereditário ou não. Então, o que se defende minoritariamente é que o herdeiro
ainda que seja incapaz, ele deveria entrar representado com esse tipo de ação, não o MP. Se o MP não pode entrar com ação de cobrança pelo menor de idade, igual a ação também não poderia entrar com ação de dignidade. Do outro lado, a deserdação é feita pelo próprio testador em testamento. Exige-se que o herdeiro que vai ser beneficiado tenha uma ação para provar que aquela causa ocorreu. Tá? O ônus é todo dele. Certamente um herdeiro que vai ser deserdado vai ser citado, vai ter o contraditório todo respeitado. Vamos lá. Uma questão que é bem importante, muito importante mesmo, é definir se essas hipóteses de indignidade e de deserdação, se elas configuram um rol taxativo, enumerado em lei. O entendimento que tem, bem tranquilo, é que, pela natureza sancionatória, tem o rol taxativo sim, mas tem que ficar atento a um precedente do STJ, porque o STJ fala o seguinte: embora sejam situações típicas previstas em lei, obedece um sistema de interpretação que chama interpretação finalística. O que significa dizer, toda vez que eu me deparar com situações que guardam o mesmo cunho, mesma concepção, eu posso ampliar para dizer se está dentro de situações de dignidade ou deserdação. O exemplo que todo mundo dá é aquela pessoa que instiga, induz a pessoa a cometer suicídio. Ele não atentou propriamente, não cometeu um homicídio doloso, mas ele chegou no mesmo fim, que era a morte do testador. Então, nesse tipo de situação, seria possível considerá-lo indigno com base nessa interpretação elástica. Então, é dizer sempre que o rol é taxativo sim, mas que obedece a essa interpretação finalística. Tá? Eu coloco o RESP do STJ tudo certinho. No começo eu disse que a herança é um bem imóvel, é uma universalidade indivisível e eminentemente é constituída das relações patrimoniais. Sendo relações patrimoniais, a herança pode ser cedida. Então eu acho que é importante a gente ter em tela que é possível fazer cessão hereditária. A cessão hereditária ela pode ser onerosa ou gratuita, ela pode ser em todo ou em parte. O que quer dizer em todo ou em parte? Não necessariamente referente a um bem específico, mas a uma porcentagem. Eu posso doar só 25% dos meus 50%, por exemplo, mas não a metade de um carro, ou um carro específico se eu herdei casa e carro. Ela só vai poder doar, aí tem um precedente do STJ também, só vai ser podido ceder um bem específico do monte partível se todos os herdeiros concordarem com essa cessão. Se todos os herdeiros concordarem com essa cessão, eu posso ceder um bem específico. Tá? O cessionário que recebe, ele passa a ocupar a posição processual do herdeiro, inclusive para fins de abertura de inventário. A cessão, obviamente, tem que acontecer entre a morte do autor da herança até a partilha. Não posso ceder nunca bens de pessoas vivas, que tem até um artigo no Código Civil que proíbe, pacto Corvina, né, que não admite a partilha de pessoas vivas. E tem que observar alguns requisitos. A primeira observação que a gente tem que fazer é o que consta no artigo 1794, que é o direito de preferência. Toda vez que a cessão for onerosa, o herdeiro cedente tem que primeiro notificar os outros herdeiros, para que esses herdeiros, no prazo de 180 dias, se manifestem no prazo de 30 dias, se manifestem se vão querer esse herdeiro de preferência ou não. Eventualmente, se o herdeiro cedente não observar esse dispositivo, o herdeiro que foi tolhido, né, desse direito de preferência, ele pode promover uma ação de adjudicação compulsória, aí sim no prazo de 180 dias. Tá? A questão é saber se, havendo a manifestação de um herdeiro em exercer a preferência, se o herdeiro que cedeu, se ele teria direito de se arrepender ou de voltar atrás na cessão dele. Não tem uma resposta no Código, e a jurisprudência admite a aplicação analógica de um artigo da Lei de Locações, que é o artigo 29, que autoriza sim a voltar atrás. O cedente pode voltar na cessão. Eu não quero mais, porque o herdeiro
passou a exercer o direito de preferência. A única ressalva é que a jurisprudência fala que o herdeiro vai responder por eventuais perdas e danos, que é esse retorno do negócio eventualmente ocasionar. Como eu disse, tem o requisito temporal, que é a proibição de se fazer partilha de pessoas vivas, então eu só posso fazer a cessão entre a abertura da sucessão até a partilha. Tem um requisito que é formal nessa cessão de direitos, que é por escritura pública, o artigo 1793 que fala isso. E também, tendo em vista que a herança é um bem imóvel, eu preciso que necessariamente o cedente seja uma pessoa maior e capaz. Se não for capaz, o menor pode ceder, desde que tenha autorização judicial e ouvido o MP. Tem uma discussão se exige ou não ortoga do companheiro. O entendimento que prevalece é que se exige, salvo no regime da separação de bens. Tá? Quanto à aceitação e renúncia da herança, partindo para outro ponto, como eu disse lá no início, a morte da herança determina a transmissão automática de todas as relações patrimoniais. A aceitação e a renúncia são atos que vão confirmar ou não a transmissão automática. A aceitação ela pode ser expressa, é raríssimo ver, seria por meio escrito, eu aceito, né? Ninguém jamais, eu acho que pensa fazer algo parecido. A tácita ou comportamental, que é a mais ordinária, digamos, porque é só o herdeiro se comportamentar como se herdeiro fosse. Constituir um advogado, ir na defensoria para fazer ação de inventário. Só tem que ficar atento às hipóteses dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1805. Lá nesse artigo fala o seguinte, fala que meros atos de custo de funeral, essas coisas, não são considerados como comportamento, como se o herdeiro tivesse aceitado a herança. E tem uma terceira modalidade, que está no artigo 1807, que é a presumida. Ela acontece no sentido de que o herdeiro é provocado a se manifestar, a falar expressamente se vai aceitar a herança ou não, e passado o prazo que lhe foi otorgado, ele fica silente, presume-se que houve aceitação. Isso acontece. Certo. Como eu dizendo, falando da aceitação presumida, a hipótese em que o herdeiro é chamado a se manifestar se aceita ou não, passando-se a presumir se ele ficar silente. Geralmente essa hipótese é usada pelos credores, que notificam extrajudicialmente ou judicialmente o herdeiro a aceitar ou não a herança. A aceitação ela tem um benefício que está previsto no artigo 1792. Esse artigo traz a aceitação com o benefício da herança. O que quer dizer? Que o herdeiro não herda nada além daquilo que está no monte partível. Ele vai responder então por dívidas do falecido nos limites daquilo que ele herdar. Aqui que entra, como eu disse no início, algo que é relativamente relevante para a defensoria, que é uma súmula da STF 590. Essa súmula fala de um saldo credor. É o seguinte, o texto dela é o seguinte, deixa eu só pegar aqui para ler para vocês, porque a interpretação, o texto é meio confuso e a interpretação fica um pouco mais fácil depois que a gente pega livro, só consigo entender com um livro explicando. Fala-se essa súmula: calcula-se o imposto de transmissão causa-mortes sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel no momento da abertura de sucessão do promitente e vendedor. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando um autor da herança morre, até aquele momento, tudo aquilo que ele pagou vira saldo credor. O imposto vai incidir só até aquele momento e só sobre aquele monte que os herdeiros receberam, como se fosse dividendos, como se fosse crédito. A partir dali, todas as dívidas vincendas passam a ser dívidas pessoais dos herdeiros, se eles aceitarem a herança. E aí o imposto não vai ser incidido sobre aquele período. Isso é bem relevante para a gente, porque a maior parte das pessoas que a gente atende fazem esse tipo de contrato.
e às vezes financiam por anos a perder. E uma das preocupações deles é saber se eles vão ter que arcar com o imposto sobre o valor total. E aí a gente sempre tem que esclarecer que não, que é só sobre aquilo que foi pago até o momento da morte. E tudo aquilo que venceu depois é dívida pessoal. Ele tem que pagar porque ele é devedor, se ele aceitou a herança e o bem, consequentemente. É isso que o STF disse. Bom, a aceitação sempre é irrevogável, é plena e integral, ela não pode ser parcial. Tem um artigo 1808 e alguns parágrafos que falam assim que pode acontecer aquele que herdar a 2 títulos, seja como herdeiro ou legatário, ele pode escolher. E aí alguns autores falam que isso seria uma aceitação parcial. Eu quero só receber o legado e não quero receber a herança. Mas a compreensão que se tem é que isso não é uma aceitação parcial, é só uma aceitação integral da classe do que se está recebendo, legado ou herança. Então, para efeitos de prova, é só assinalar que a aceitação sempre, nesse caso, na verdade, em todos os casos, sempre vai ser integral, nunca vai ser parcial. A renúncia, por outro lado, é um ato de contrariedade à transmissão. Ela tem um efeito retroativo, retroage a data do falecimento. De igual modo, ela é irrevogável, plena, integral e não pode ser com condição. Eu aceito desde que você faça determinada situação. Só é, obviamente, possível fazer renúncia de herança a partir da morte da pessoa, justamente por causa da proibição de partilhar ou de dispor sobre bens de pessoas vivas. Aqui ganha uma relevância importante porque nos contratos de convivência tem se estipulado algumas cláusulas no sentido de que, para não ter a comunicabilidade de bens, um companheiro renuncia a eventuais bens que o outro deixar. Essa cláusula, somente essa cláusula desses contratos de convivência são nulas, não tem validade, tá? A outorga, como já foi dito, é do mesmo, como é um bem imóvel, precisa da outorga do cônjuge, salvo no regime da separação de bens. Ela, na renúncia, tem 2 espécies: a abdicativa ou propriamente dita, que é simplesmente um ato de disposição, eu não aceito a renúncia, eu não aceito os bens, ou a translativa ou in favorem, é a renúncia em favor de determinada pessoa. E aí o que se tem, a compreensão que se tem é que, na verdade, essa renúncia, na verdade, tecnicamente, ela é uma cessão de direitos. E aí obedece todas as regras que a gente viu na sessão hereditária. E o que é pior ainda, o STJ tem um precedente falando que, quando acontece esse tipo de renúncia, pode haver incidência 2 vezes de tributos. Que porque primeiro você aceita e depois você transmite. Primeiro você aceita e depois você cede. Tem, então, a transmissão do ITCMD e depois tem o imposto intervírus, seja TBI ou qualquer outro. Os efeitos da renúncia. O renunciante, ele passa a ser considerado como se ele nunca tivesse existido. O quinhão dele vai ser absorvido pelo quinhão dos demais. Então, se tem 4 pessoas, vão passar a dividir entre 3 somente. Os herdeiros desse quarto que renunciou não vão ser chamados a receber o quinhão hereditário, tá? E tem um outro efeito, na verdade, assim, o herdeiro do que renunciou não vão ser chamados a receber, salvo na hipótese se todos renunciarem. Se todos renunciarem, os seus herdeiros vão ser chamados a receber, mas não por representação, mas por direito próprio. Essas são as linhas gerais da sucessão, se vocês tiverem qualquer dúvida, assim, eu peço desculpa, o material está lá, vocês vão ter o contato, podem entrar em contato que eu puder ajudar para esclarecer, eu ajudo, tá? Vou falar um pouquinho sobre a sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária. A ordem de vocação hereditária, na verdade, são os rolos sucessíveis, são as pessoas que vão ser chamadas a suceder. Sempre serão os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro.
Os ascendentes também em concorrência com o cônjuge ou companheiro, só o cônjuge sobrevivente, ou os colaterais em concorrência com o companheiro, ou só o companheiro sobrevivente. Lá na frente a gente vai ver que uma das hipóteses que diferencia muito a sucessão do companheiro e do cônjuge é justamente essa ordem que é chamado a vir suceder. Enquanto o cônjuge assim, tem uma posição privilegiadíssima em relação ao companheiro, porque ele é chamado a concorrer sempre com ascendente e descendente, e quando ele existe, ele afasta os colaterais. Quando o cônjuge existe, o cônjuge superstício, que é dito, né, que é o cônjuge sobrevivente, ele afasta todos os colaterais. Os colaterais não serão chamados a receber. Diferente do companheiro. O companheiro, quando ele existe, ele não afasta os colaterais, ele vai concorrer com os colaterais ainda. E além disso, tem algumas outras peculiaridades que a gente vai falar um pouquinho para frente. Os herdeiros necessários são cônjuge, ascendente e descendente. A gente tem que ter a interpretação constitucional desse dispositivo para incluir o companheiro. É importante, eu coloquei no material o link da decisão, porque tem uma decisão recente de maio, e aí eu recomendo, é uma recomendação assim, a par da disciplina de Direito Civil, isso serve para todas as outras. Se vocês não têm costume de ler informativo, leiam os informativos, porque é importantíssimo ler. Pega sábado de manhã, sei lá, eu sempre fiz sábado de manhã, fazer os informativos da semana. Porque é o informativo de maio e eu não sabia disso, eu só fiquei sabendo depois que eu tive que preparar. E assim, é uma discussão bem grande, eu não sei nem como eu estava sabendo disso, porque o STF considerou inconstitucional o dispositivo que fala sobre a sucessão do companheiro, e isso tem um reflexo absurdo, porque agora vão entrar várias questões. Eu até coloquei um link para vocês darem uma olhada no texto do Flávio Tatucci, que ele fala assim, o STF disse que é inconstitucional, mas qual é o efeito disso, dizer que é inconstitucional? Agora, será que eu vou aplicar todas as regras do cônjuge para o companheiro, em todos os sentidos? E aí ele joga algumas perguntas. Eu acho que dificilmente vem uma pergunta numa prova objetiva, talvez viria numa dissertativa para escrever sobre, e numa prova oral, eu acho que. E a Defensoria sempre se posicionou a favor de não haver esse tipo de distinção. Vamos lá. Falar rapidamente na hipótese de inexistência de herdeiros. Quando não existem herdeiros, ao contrário do Código 16, a Fazenda Pública não entrou no rol de herdeiros. Quando não existe herdeiros, há necessidade de um procedimento bifásico, primeiro declarando que os bens são considerados jacentes e depois vacantes. Somente a partir da segunda sentença é que a Fazenda Pública passa a ser proprietária daquele monte. Isso tem um efeito bem grandioso. Imagino que seja algo excepcional, mas que é algo que dá para vislumbrar no dia a dia de um defensor. Porque o STJ tem um precedente dizendo o seguinte: ora, se a Fazenda Pública não é herdeira e só passa a ser proprietária daquele monte a partir da segunda sentença, até a segunda sentença é possível usucapiar o bem. Então, isso é bem comum, porque o bem público não é possível de usucapião, mas até a declaração de vacância, o bem ainda não é público. Então, até aquele momento, seria possível usucapiar. No material tem todos o número do acordo, tudo certinho do julgado, para vocês darem uma ideia, eu acho que vale a pena. Bom, vamos lá. A sucessão dos descendentes. Os descendentes vão herdar sem limite de grau. Isso significa dizer que na falta dos filhos vão ser chamados netos, na falta dos dois filhos e netos vão ser chamados bisnetos, e assim sucessivamente, diferente da sucessão dos colaterais, que vai até o 4º grau. Tem também uma situação que é importante a gente atentar para morte ou falecimento de algum dos filhos. Os filhos do herdeiro pré-morto vão ser chamados a receber por direito de representação. Esse direito de representação só acontece exatamente em 3 situações. Nessa situação que o filho é pré-morto, na situação de dignidade e deserdação. Na renúncia, como a gente viu, ele é considerado como nunca tivesse existido e os filhos dele não vão ser chamados a suceder. Esse direito de representação ele só tem na linha descendente, ele não tem na linha ascendente.
Então, na falta dos avós, ou se for considerados indígenas ou coisa do tipo, os que estão acima não vão ser chamados a receber. Só tem uma exceção a essa regra, que seria a representação só na linha dos descendentes. A exceção está no artigo 1840. Esse artigo é importantíssimo, eu já vi ele cair várias vezes em concurso, que é a sucessão de, quando é concorrência de um sobrinho com um tio. Eu não sei se vocês já viram esse dispositivo. Já viram esse dispositivo ou não? É algo inédito que eu estou falando? Não, direito de representação. Direito de representação, ele só existe na linha descendente. Mas tem uma exceção no código, que é o artigo 1840, que que o direito de representação exatamente passa a surgir na sucessão dos colaterais. Quando isso acontece assim: 3 irmãos, um falece e ele não tem filhos, não tem pais vivos. Os únicos herdeiros dele são esses outros 2. Acontece que isso aqui é pré-morto e tem filho. Então, quem vai ser chamado a suceder, em tese, só por essa regra, seria só esse irmão, porque não teria direito de representação na linha colateral. Mas o artigo fala que os filhos do falecido vão concorrer com o tio. Então, o único caso de direito de representação é na linha colateral, está no artigo 1840. Tá? A sucessão dos ascendentes. A sucessão dos ascendentes também não tem limite de grau. E eles, é importante isso aqui para efeitos de parentalidade, multiparentalidade. Isso aqui é bem importante, porque é uma tese nova que até então não tinha pronunciamento da STF, só tinha dos tribunais de justiça. O que acontece? O ascendente, a exemplo dos descendentes, que a gente tem que considerar qualquer tipo de filiação biológica, civil, os ascendentes também. Então, não só os avós biológicos, mas os de vínculo socioafetivo também vão ser chamados a suceder. Isso gera um problema quando a gente tem que pensar na multiparentalidade, porque a sucessão dos ascendentes obedece uma linha sucessória. O que isso significa dizer? Significa dizer que uma pessoa morrendo, ela não tendo filhos, vão ser chamados os pais. Os bens dela necessariamente vão ser divididos em 50%. Esses 50% vão ser direcionados parte para a parte materna e a outra parte para a parte paterna. Vamos supor que uma criança tenha 2 pais na certidão e uma mãe. Aí a pergunta que se tem é: será que vai ser 1/3 para cada um deles? Se a gente lembrar que a sucessão dos ascendentes tem essa linha sucessória, sempre de 50% para uma parte e 50% para outra, a mãe vai herdar 50% e os 2 pais vão dividir os 50%. Então vai ser 25-25. Isso tem muito efeito, porque a Defensoria tem conseguido muito, inclusive eu já consegui em 2 casos. É desse jeito, então? Na verdade, assim, eu não consegui os efeitos sucessórios, eu consegui só o reconhecimento da multiparentalidade. Tá. Isso tem efeito porque a gente vê na prática isso acontecer. Pode ser que aquela criança ou aquela pessoa no futuro tenha um carro. E esse carro vai ser dividido como? Quando estiver no estudo? Eu nunca tinha pensado nisso. É legal estudar. Quando você não estuda com pressão, você passa a achar mais engraçado do que pressão. Cabeça cheia. Quando você tem a pressão de passar no concurso é outra coisa, mas quando você não tem, nossa, que bacana, né? Porque eu nunca tinha pensado nisso. A gente só pensa assim no efeito imediato do negócio. Não, ele tem 2 pais, é evidente que ele tem 2 pais. Se comporta na sociedade como 2 pais, né? Tem que ter 2 pais, mas qual é o efeito lá na frente, né? A gente nunca pensa nisso. E quando eu disse que o STF já reconheceu, é que ele já reconheceu a multiparentalidade. É uma decisão de setembro do ano passado, com repercussão geral, inclusive. Então, assim, é algo que já é da nossa vida. Não tem como voltar atrás. E não à toa, né? E não à toa, né? Todos os dias chega na Defensoria e em todos os escritórios sem dúvida, famílias que não são tradicionais brasileiras. Exatamente. Mas é algo bem bacana de se ver. Assim, os juízes são bem abertos a esse tipo de teoria, assim. Bem legal. Que não é mais teoria, na verdade. A sucessão do cônjuge. Aqui começa, acho que é uma questão um pouco mais difícil assim e fácil ao mesmo tempo, porque o cônjuge tem uma posição bem privilegiada. A primeira questão que a gente tem que pensar é que ele é meieiro,
Então a primeira questão é dividir a parte dele, depois a gente vai ver se ele vai suceder ou não. Ele vai ser sempre o herdeiro necessário, permanente e constante. Quer dizer, ele nunca vai ser excluído, ele vai sempre herdar e no máximo ele vai concorrer com alguém. E aí tem a questão se ele não estava separado judicialmente há mais de 2 anos. Aí eu volto a chamar a atenção para o posicionamento do STJ dizendo que isso não importa mais, o tempo. Tá? Estando separado, não haverá mais direitos sucessórios. Ele também Mas independente do tempo? Depende do tempo. Separação. Separou. Ele largou ontem, morreu hoje. Separou. E aí, eu vou só falar assim... Mas se a pessoa fosse voltar, gente... É que assim, obviamente que ela separou um dia só, não tem prova que se faça disso. Mas assim, né? Agora sim, eu tô falando isso não tem prova, porque eu já peguei uma assistida que foi bem curiosa a situação. Eu chamei, ela não sabia que o ex-marido tinha falecido, e eu a chamei para tomar ciência disso, porque o oficial foi citá-lo e constatou que ele tinha falecido e juntou a certidão de óbito nos autos. E eu a chamei para falar, olha, você na verdade não é separada ou não vai ser divorciada, você vai ser viúva porque o seu marido morreu. Né? Ela abriu um sorriso até aqui. E aí depois eu fui entender por quê. Porque ela saiu de lá e foi direto no INSS, pedir a pensão por morte, porque ela era separada dele, ela não era separada dele. Então ela tinha direito à pensão por morte. Entendeu? Então é um negócio bem conflituoso, por isso que eu acho que é certo, separou os efeitos, o afeto não existe mais, os efeitos matrimoniais também não devem existir. Então, eu acho que, né, se esse tem uma concubina e Sim, eu acho que a principal situação é essa, né? Eu dei esse exemplo, mas é um exemplo perverso, né? Nem todas as pessoas têm má fé. Eu acho que o principal objetivo é proteger o eventual companheiro. Né? O INSS tem uma postura até que é um pouco estranha. Ele, às vezes, em alguns casos, ele divide a pensão entre o companheiro e o cônjuge. Isso, para mim, é um negócio surreal. No seminário da Defensoria, um professor anteontem falou que você vai estar reconhecendo, não é mais MEI, vai ter 3, a depender da... Eu não sei como fala, mas divide em 3, assim, se for o caso. Eu até acho assim, em uma situação em que há concomitância, na verdade, é bem plausível. Se o cara consegue manter as duas famílias ao mesmo tempo e ninguém sabe, ignora a existência das entidades familiares, ok, elas eram dependentes dele mesmo, ele mantinha o vínculo. O problema é quando é a separação de fato, né? Porque a viúva vai lá com a certidão de casamento e para ela é um procedimento mais fácil até, porque ela tem um documento e ela consegue. E aí a companheira tem que entrar com ação de reconhecimento e dissolução pós-mortem e só depois dessa declaração judicial que ela passa pelo direito. E aí o INSS geralmente divide. Aí é um negócio real. Assim. Depois só que ele divide? Geralmente o INSS é muito difícil. Tem uma orientação, teve um ponto em Goiás. Tem uma orientação bem firme em Goiás sobre isso, no sentido de que o MP, a Defensoria e o Tribunal de Justiça fizeram esse encontro lá em Goiás e eles pediram a recomendação a partir das 3 instituições para o INSS, para a autarquia federal, no sentido de que não se exija prova judicial para implementar o benefício. Acontece que, embora o INSS seja uma autarquia federal, só lá em Goiás que é feito isso. Nenhum outro lugar, assim, pelo menos nos lugares que eu atuei, que é São Paulo, capital, e Campinas, o INSS pede a prova judicial da União. Então a pessoa tem que entrar primeiro com reconhecimento de dissolução pós-mortem e depois ela consegue o benefício. Assim, talvez eu consiga com um belo dia que o diretor está iluminado, mas eu nunca vi. Em Campinas, na capital pelo menos, sempre se exige reconhecimento pós-mortem. A não ser que ela tenha filho pequeno, porque aí a pensão vai para o filho, ainda assim, mas ainda acessa com 21 anos, então algo para ela não resolve. Mas como que é? Se não fosse reconhecimento judicial, o que o INSS reconheça administrativamente. Eu não preciso ter que ter um pronunciamento judicial. A orientação das 3 instituições lá de Goiás foi nesse sentido. Falou, o INSS, a Defensoria de Goiás, o MP e a magistratura, né? Não precisa de entrar a judicializar a questão para você reconhecer esse direito. Se ela te apresentar indícios mínimos, filhos comuns, patrimônio, conta em conjunto, entendeu? Não precisa de mais testemunha também. O que vale é essa testemunha vai lá e faz o instrumento, né? O que vale é estar ali. Não
vou questionar se... não preciso de um juiz falar, porque o juiz vai se basear nas mesmas provas que ela te apresentar. Então, nesse sentido. Lá em Goiás, então, já é assim? Lá em Goiás é bem tranquilo, desde o meio do ano passado. E a gente até oficiou o INSS falando, olha, vocês estão autarquia federal, em tese a orientação que vale em um lugar vale para o Brasil inteiro, por que vocês não aplicam? Mas enfim. Tá, o cônjuge tem direito real de habitação, aqui vale a pena só a gente ficar atento em uma decisão da STJ que fala o seguinte: o cônjuge tem direito real de habitação, ainda que ele não seja meio, quer dizer, ainda que o bem seja exclusivamente do falecido, ele tem esse direito de habitação. Só não vai ter quando o bem não for exclusivamente do falecido. Por exemplo, quando há uma comunhão, ele era dono juntamente com outra pessoa, aí a companheira ou a cônjuge não tem direito de real de habitação. Eu falei da companheira porque a companheira também tem, embora não seja no mesmo dispositivo, tá? A sucessão do cônjuge com os descendentes e concorrência com os descendentes. A regra básica, que eu acho que isso é muito importante a gente vislumbrar, é que ela só vai ser herdeira, porque tem influência dos regimes de bens, para ela saber se ela vai ser herdeira ou não. Ela só vai ser herdeira se houver bens particulares. É isso que vocês têm que guardar na mente. Mais do que decorar quais são os regimes. Se houver bens particulares, ela vai ser herdeira. E quais são esses regimes que estabelecem a existência de bens particulares? Na separação convencional, na verdade a legal, a separação legal, é aquela que é estabelecida no casamento pessoal maior de 70 anos, ou com outras causas suspensivas, ou que depende de autorização judicial. Nesse caso, a herdeira vai ser chamada a receber, porque há bens particulares, ela não vai receber nem ação, eu tenho que garantir a subsistência dela de algum modo, então ela vai ser herdeira. Esse é o espírito do dispositivo. A segunda questão quando tem regime da comunhão parcial com bens particulares, vai se garantir primeiro a meação dela e ela vai herdar com relação aos bens particulares. Bens particulares, por exemplo, quando o falecido já tinha um apartamento, um terreno antes de casar. Como só se comunicam nesse regime, todos os bens são adquiridos na constância, os bens particulares ela vai herdar. E também na participação final dos aquestos. São esses os regimes que ela vai herdar. Na comunhão universal, ela não vai herdar porque ela já tem ameação sobre tudo, inclusive aquilo que foi conquistado antes. Então não há bens particulares. Na comunhão parcial sem bens particulares, é a mesma lógica. Ela também vai mear tudo aquilo que foi constituído na constância da união. A grande questão aqui é na separação absoluta convencional. Por quê? Porque a ideia que se tem é o seguinte: aquele que casa no regime de comunhão convencional, da separação convencional, ele escolheu não ter compartilhamento, não ter comunicação entre os bens. É aquela pessoa que casa depois de mais idade, que já tem patrimônio, tem filhos e quer garantir somente para os filhos os bens que ele angariou durante a vida. A primeira posição da STJ foi no sentido de que realmente a intenção dele foi não comunicar. Então, a cônjuge ou o cônjuge não vai herdar. Mas, posteriormente, a STJ mudou e agora é bem tranquilo no sentido da literalidade da lei. A lei só excluiu a separação obrigatória, que é nos casos legais. Ela não excluiu a convencional. Então, nesse caso, embora a vontade lá em vida fosse não comunicar os bens, a cônjuge ou cônjuge superstite vai herdar sim. Então, ela é chamada a herdar. Tá? A gente também tem que ficar atento no artigo 1832, que falam sobre as porcentagens que o cônjuge vai receber quando ele concorre com os descendentes. Ele sempre vai herdar o mesmo quinhão hereditário que os descendentes. E aí o artigo 1832 tem uma garantia mínima, que é o peso de 1/4. Ele nunca vai poder herdar menos que 1/4. Essa era uma das diferenças com o companheiro. O companheiro não tinha essa previsão, esse piso mínimo. Então, se tiver 5 filhos, ele vai garantir pelo menos 1/4. Mas essa regra só é aplicável quando os filhos são comuns entre cônjuge sobrevivente e o falecido.
Quando não for comum, tem uma discussão para saber se essa regra é aplicável ou não. Prevalece um entendimento de que tem que fazer uma equação matemática para saber quando aplica o quarto e quando não aplica. Eu trouxe o exemplo, está bem descrito no material, acho que vale a pena dar uma olhada, porque é difícil, eu acho difícil, assim, sendo muito prático, eu acho muito difícil cobrarem isso numa prova escrita. Então vão te perguntar como funciona isso numa prova que você consiga explicar oralmente, porque escrever é muito difícil. E vendo o exemplo eu já quase não entendi, é bem complicado mesmo como fazer quando não tem filhos, quando tem filhos híbridos, que eles chamam, que é assim, tem mais de 4 filhos, sendo 2 só do falecido e os outros 2 comuns. Aí o que fazer? Porque a regra fala, pelo código, esse piso mínimo só é garantido quando a cônjuge ou cônjuge superstite também é ascendente dos herdeiros. Tá? Enfim, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre sucessão e concorrência com os descendentes. Com os ascendentes a situação é ainda mais fácil porque não tem nenhum regime, ela vai sempre concorrer com os ascendentes. Não é só sobre os bens particulares, é sobre tudo que ela vai concorrer. Isso é uma das também diferenças com o companheiro, porque o companheiro, se a gente for ler o artigo lá do Código, se não me engano, é 1829, deixa eu só confirmar para falar exatamente qual o artigo, é 1790. Ele vai falar que o companheiro só é herdeiro dos bens adquiridos onerosamente durante a constância da união. Então os bens que são particulares do falecido ele nunca ia herdar. Essa é outra diferença, porque o cônjuge vai herdar em qualquer situação na concorrência com os ascendentes, seja bens particulares ou não, os adquiridos na constância da união. E ele vai ter garantido sempre 1/3 dos bens se ele concorrer com os 2 pais vivos do falecido ou da falecida. Se ele concorrer só com um pai ou com a mãe vivo, ele vai ter direito à metade normal. Tá? A sucessão do cônjuge, quando não tem nem descendente nem ascendente, é plena, ele é simplesmente chamado a receber todo o monte. E aí a sucessão do companheiro. A sucessão do companheiro, eu comecei a fazer o material, mas depois que eu me deparei com essa decisão do STF em maio, eu cessei. O que eu fiz? Eu coloquei o link do texto do Flávio Tartucci sobre isso. Eu coloquei quais eram os fundamentos que se usava para os doutrinadores já desde logo falarem que esse artigo Então, rapidamente, para concluir a sucessão do cônjuge, dizer que quando não tem ascendente nem descendente, ele vai ser simplesmente chamado a arrecadar todos os bens. A sucessão do companheiro, especificamente, é uma sucessão que, depois que eu me deparei com a decisão da STF de maio, eu achei por bem só trazer alguns apontamentos para vocês, só para vocês refletirem um pouco, porque é uma questão que já foi pacificada, agora só resta saber se tudo do cônjuge vai ser aplicável ao companheiro. Tem um texto do Flávio Tartucci, que é importante vocês lerem. Eu trouxe também os fundamentos, pelo qual se equiparava desde logo, antes mesmo da declaração de constitucionalidade, ao casamento à união estável, sobretudo porque tinha uma lei de 94, a lei 8.971, que falava sobre um dos artigos que trazia o direito de real de habitação do companheiro, não trazia nenhuma diferença na sucessão do companheiro. Foi o Código de 2002 que trouxe essa diferenciação e revogando os artigos dessa lei. E aí se fala assim, olha, não posso tolerar o retrocesso evidente que aconteceu, porque a Constituição equiparou as entidades familiares, uma lei veio disciplinando os dispositivos constitucionais nesse sentido de equiparar as regras de sucessão, e aí o Código trouxe essa diferenciação novamente. Então, pela proibição do retrocesso, eu não posso tolerar esse tipo de distinção. Vale a pena dar uma olhada no voto do ministro Marco Aurélio, porque é um voto divergente para vocês terem um contraponto. E eu linkei as principais diferenças que haveriam na sucessão entre os dois. Primeiro, na sucessão na concorrência com os descendentes. Enquanto o cônjuge herdava os bens particulares, na união estável, como eu disse, ele só herda os bens adquiridos na constância da união.
não tem a garantia do piso mínimo de 1/4, como eu disse. Na concorrência com os ascendentes, ele não tem essa garantia também de 1/3. E na concorrência com os colaterais, enquanto o cônjuge afastava os chamamentos laterais, o companheiro dividia com os colaterais. Na inexistência dos demais herdeiros, tem um artigo, eu vou até lhe direcionar o artigo que é 1790, para ler especificamente para vocês, porque tem uma interpretação interessante, que é de um professor aqui de São Paulo, que traz essa diferenciação. O artigo 1790 diz o seguinte: a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas seguintes condições. O inciso 4 fala o seguinte: não haventes parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Um professor aqui da USP, Francisco Carralho, ele dizia o seguinte: essa disposição tem que ser interpretada de acordo com o que diz o caput do 1790. O caput fala que o companheiro só vai herdar quanto aos bens onerosamente adquiridos. Na ausência de todos os herdeiros, quem vai herdar seria a fazenda pública quanto aos bens particulares. Ele tinha essa interpretação, dizendo: olha, o inciso submete ao que está dizendo o caput. Mas ele era voto vencido. Mas veja como traz dificuldade um regramento distinto entre cônjuge e companheiro. Até isso foi criado, até essa interpretação foi criada. O direito real de habitação é o mais emblemático, e é algo que até o Tartucci fala no texto dele. Para o companheiro, ele não tem previsão no código, ele tem previsão nessa disposição em lei esparsa. Tem um enunciado da Jornada de Direito Civil que fala que o artigo 7º continua em vigor, embora o código tenha expressamente revogado outros dispositivos dessa lei. A questão é que nessa lei ela vem como um direito condicionado. Se o companheiro constituir outra família, ele perde esse direito, enquanto o cônjuge não. O cônjuge não perde esse direito se ele constituir essa outra família. Então, é saber se a declaração de constitucionalidade atingiu todo esse tipo de diferenciação, porque simplesmente disse que esse artigo 1790 é inconstitucional, tirou ele da órbita, mas todos os outros, o que garante o direito de habitação, o piso mínimo, tudo isso é saber se, por uma critério de lógica, parece que vai ser aplicável sempre ao companheiro, mas não houve pronunciamento da STF nesse sentido. Pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar. Assim. A sucessão testamentária, como eu disse, eu vou mandar material por escrito, porque é algo bem batido na letra da lei. Mais uma vez eu peço desculpa por qualquer falha, assim, porque eu não sou professor. Foi no sentido de tentar ajudar um pouco, assim, de trazer algumas discussões. Todo o material eu vou deixar para vocês. A Cris tem o meu contato. O que vocês precisarem de qualquer matéria, assim, e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Porque eu acho que é uma ideia bem bacana. Como eu disse, se eu tivesse tido isso, eu teria feito com certeza na minha época. Eu sei que estudar para concurso é bem maçante, mas não percam o foco e a fé, não. Vão com tudo, como se quisessem isso como ideal de vida mesmo. É uma carreira que vale muito a pena, sobretudo na área criminal. Eu estava conversando até antes. As evoluções todas que ocorrem na área criminal saem muito da defensoria, muito, espetacular, assim. Eu lembro que eu fiz, vai vou corrigir a informação, né? Falei que nunca tinha feito cursinho. Eu fiz um reta final de 2 meses para a prova de escrita, e eu tive aula com o Vitor, que ele sempre integrou a administração superior da Defensoria de São Paulo, uma pessoa bem engajada, e ele trouxe um dado que para mim mexeu muito. Era 70% dos habeas corpus da STJ era a Defensoria de São Paulo. Era um negócio surreal de imaginar, né? Então, eu acho que ter como ideal ser defensor é bem relevante. A gente agente de transformação, muitas mais das vezes. É entender que o nosso serviço nem sempre é só jurídico. No direito de família, então, eu canso de falar isso para o estagiário. Não é só jurídico. Vai muito além. É aí que cresce a importância sobremaneira do CAM, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar, com assistente social e psicólogo. É bem relevante o trabalho. É isso, pessoal. Se precisarem de ajuda, é só entrar em contato. É isso.